A seguir, irei explanar de forma sucinta um artigo científico com o título Custos, Sistema de Custo de Operação Agrícola, que irá abordar a utilização de um software para calcular os custos de produção de uma fazenda produtora de soja da região de Barretos, São Paulo. Quando se almeja sucesso na produção de qualquer setor, é fundamental a utilização de estimativas de custos de produção, tanto para análise de processos específicos, quanto para analisar a eficiência produtiva. E essa importância, ela também é observada no setor agrícola, muito mais nos dias atuais, em que a agricultura ela se encontra muito competitiva. Aí daí vem a importância dos custos de produção, pois é a partir dele que o produtor saberá onde intervir para otimizar a sua produção. Só que, porém, antigamente, tinha essa dificuldade de se estimar esses custos de produção. E só agora ele vem sendo reduzido graças ao que? A incorporação da informática na gestão dessas empresas agropecuárias. Então, a partir daí, as organizações de produtores, como cooperativas, sindicatos e associações, elas vêm intensificando o uso dessas utilização de estimativas de custos, que se tornou um importante mecanismo que serviu até de apoio para reivindicações feitas ao governo. Já que já me referi ao governo, vou falar agora um pouco sobre o Instituto de Economia Agrícola, que há vários anos já vem efetuando estimativas de custos de produção, visando o quê? Analisar determinadas atividades para atender às demandas internas do país, além de subsidiar políticas, fornecer informações ao setor agrícola, fazendo de tudo para quê? Para difundir esse conhecimento aos produtores rurais. Então, com este objetivo, que o Instituto pegou, ele firmou uma parceria com o Centro Nacional de Pesquisa Tecnológica e Informática de Agricultura, da Embrapa. E eles juntos desenvolveram um software que permite estimar custos de produção desde níveis de empresas até de cooperativas de produtores rurais, pois esse software ele considera vários níveis de tecnologia, vários tipos de moeda e para qualquer período de tempo desejado. Além disso, ele também permite o quê? Fazer a simulação com diferentes coeficientes técnicos, mostrando onde é que o produtor ele deve agir para reduzir os custos de produção. Para a realização do trabalho, foi preciso utilizar alguns conceitos. E dentro desses conceitos, utilizou-se o conceito de custos e retornos, além do conceito de análise de sistemas para softwares desenvolvidos. Então, o conceito utilizado para software, para custo operacional, foi o desenvolvido pelo próprio Instituto de Economia Agrícola, que foi definido por quem? Por Matsunaga. Então, segundo Matsunaga, o custo operacional ele definia como sendo o quê? Como sendo as despesas efetivas que o produtor tinha, juntamente com o quê? Com a depreciação do valor das máquinas, e além de estimar um custo de gasto de mão de obra. Então, visando o quê? Visando estimar o custo total da produção. Então, esse conceito também foi amplamente utilizado nas aulas do professor Angel na disciplina de gestão do agronegócio. Então, só resumindo o que Matsunaga definia como sendo custo operacional, seria o quê? Todo o custo que o produtor tinha, custos efetivos, juntamente com o quê? Com a depreciação do valor das marcas, mais o valor de mão de obra. Para se estimar esses custos de produção, deve partir da utilização de alguns fatores de produção. E esses fatores eles são divididos em quatro grandes grupos. Que grupos seriam esses? Seriam um grupo que é operações agrícolas, outro grupo que é operações agrícolas efetuadas através de empreita, materiais de consumo e, por fim, custos indiretos na produção. Então, no grupo de operações agrícolas, nele está definido o quê? Que para cada operação
é definido o número de horas de trabalho, o número de horas de trabalho gasto por categoria de mão de obra, além de gastos com tratores e outros equipamentos envolvidos na operação. Já o grupo de operações agrícolas efetuadas através de empreita, nesse grupo, vai envolver operações que sejam relacionadas com manutenção, com cultivo, com colheita, com transporte, todo este processo inclui nesse grupo. Já os materiais de consumo, esse grupo de materiais de consumo, ele compreende que todos os materiais que são utilizados no processo de produção. Esses materiais eles podem ser do próprio produtor ou adquirido de outra forma para produzir. E por fim, o último grupo é o custos indiretos na produção. Então esses custos não são ligados diretamente com a produção, mas fazem parte. A título de exemplo, tem-se o quê? Tem os custos de produção da terra, impostos, seguros, encargos financeiros, dentre outros custos fixos. Bem, a estrutura do custo de produção adotada pelo aplicativo Custos, ela é constituída por alguns componentes. Dentre eles, a gente pode citar despesa com operação, que são todos os custos com as operações agrícolas e como que é realizado este cálculo. Pega-se as horas gastas por determinadas atividades, como calagem, adubação, colheita, e multiplica pelo valor dessas atividades. Geralmente sempre está em horas e o preço em reais, por exemplo. E outro componente é despesas com operações realizadas com empresa. Então, geralmente, essas despesas elas são pagas ou por hectare ou então por unidade. Por exemplo, o transporte interno da produção, ou o frete. Por exemplo, na produção de milho, paga-se R$ 300 de frete para realizá-lo. Então, esse é um exemplo de operações por empresa. Outro componente seria despesas com material consumido. Então, que é a quantidade de cada material gasto por hectare vezes o preço do produto. Por exemplo, tem sementes, adubo. Então, esses constituem material de consumo consumidos. E juntando esses três tópicos, despesa com operação, mais a despesa com operação realizadas por empresa e a despesa com material consumido, nós temos um tópico chamado COE, que ele vai compreender o desembolso realizado pelo produtor para obter determinada produção de determinado produto. Então, quando se almeja fazer uma análise mais precisa, que é sempre recomendável que se faça para o produtor saber onde ele deve intervir em uma determinada situação, o sistema operacional custos ele tem outro componente que chama outros custos adicionais. Então, nesse componente, nós iremos incluir o que? Depreciação de máquinas, seguro e todas as outras despesas que não foram inclusas nos outros tópicos que foram abordados anteriormente. Então, para a realização de todos os cálculos que eu disse anteriormente, é necessário fazer um cadastramento desses valores e desses componentes no aplicativo. E também esse software ele permite que a gente sempre vai atualizando os dados e também os preços. Então esse software ele meio que não fica ultrapassado, porque a gente sempre pode estar atualizando de acordo com os valores que vão se modificando no mercado. Além daqueles componentes que eu disse anteriormente que fazem parte do aplicativo Custos, outros também os constituem, como receita bruta, fluxo de caixa e margem bruta. Bem, receita bruta é a receita esperada para determinada atividade, dada uma tecnologia e um preço pré-definido de venda de determinado produto. Bem, já o fluxo de caixa, ele constitui todas as entradas e todas as despesas efetuadas durante esse ciclo de atividade. Já a margem bruta é o que sobra após o produtor, pagar o custo operacional efetivo, que é o que? O COE, que
que eu disse anteriormente, que é a junção de despesas com operação, mais as despesas de operação por empreita e também as despesas com material consumido. Bem, a seguir será apresentada tabelas de custo de produção de uma fazenda de soja da cidade de Barretos, São Paulo. E esse experimento ele foi realizado no ano de 1994. Então, a gente deve atentar que os valores que foram estabelecidos para a realização desses cálculos foram os valores daquela época, tendo uma grande diferença com os valores que a gente encontra atualmente no mercado. Então, outra coisa que eu acho importante salientar é que esse aplicativo Custos, ele realiza esses cálculos com diferentes tipos de moeda. Então, como o dólar, equivalente de soja, o real, dentre outros. Porém, só apresentarei a tabela com os custos de produção, utilizando como moeda o real. Não acho viável ficar perdendo tempo utilizando com outras moedas, sendo que será o mesmo procedimento. Bem, nessa primeira tabela, nós encontramos as despesas com operação. No entanto, não colocamos nessa primeira tabela, não colocaram-se os valores gastos, somente as horas necessárias por hectare. Temos exemplos aqui da aração, da calagem, conservação do terraço, gradeação, aplicação de herbicida, plantio, capina, pulverização, transporte interno e colheita mecânica. E ao lado, nas outras tabelas, está especificando quantas horas foram gastas por operação. Então, e na última parte aqui da tabela, temos o total de horas gastas, que é a soma de todas essas horas que foram descritas anteriormente. Nesta parte da tabela, está explanada as despesas com operação realizada com empreita, que no caso aqui foi o transporte da produção. Só foi dado a unidade, se utilizou um transporte por hectare. Não colocou valor, o valor vai ser utilizado nas tabelas futuras. Além das despesas com operação realizadas com empreita, foi também colocada as despesas com material consumido. Dentre os materiais consumidos, temos o calcário, fertilizante, inseticidas, herbicidas, inoculantes e a semente. Na coluna ao lado, está abordando a quantidade de cada um desses elementos e na outra coluna a sua unidade. Por exemplo, o calcário foi gasto 0,8 toneladas. Outro exemplo, temos aqui a semente de soja, que foi gasto 90 quilos por hectare. Nesta parte da tabela, temos o componente outros custos adicionais. Nela estão inclusos os encargos diretos, o CESSR, o preço de venda, seguro, encargos financeiros, o ciclo, arrendamento, outras despesas e outros custos que foram obtidos durante o processo de produção. Bem, vou apresentar agora a tabela para vocês. O nome dela é Custo de Produção Agrícola, Relatório de Custos Detalhados. Na primeira parte temos a região, que foi Barretos, a data, que foi no mês 8 de 1993, a atividade, a soja, rendimento 50 sacas por hectare, tecnologia, sistema de produção de soja com rendimento de 5 sacas por hectare, e a moeda que foi utilizada, o real. Então, nessa parte, temos os itens, que foram os constituidores da despesa com operação, que foi a mão de obras no geral, tratores, gastos com arado, grade, cultivador, semeadeira, distribuidor de calcário, pulverizador, carretas, colhedeira e caminhão. À frente, temos a quantidade de horas gastas por esses equipamentos em um hectare. Por exemplo, no caso da mão de obra comum, foram gastas 6,64 horas em um hectare. E na outra tabela, temos o preço, foi o preço por cada hora gasta, que é R$ 0,44. Então,
Para se ter o valor gasto na mão de obra comum por hectare, é só pegarmos e multiplicarmos o preço desta operação pela quantidade de hora produzida, que vai dar R$ 2,92. Então, é assim que se determina. Já nessa parte da tabela, nós encontramos os componentes despesa com operação realizadas com empreita, que no caso foi utilizado o transporte da produção, que foi uma unidade por hectare, e o valor dessa unidade era R$ 2,95. E também nessa tabela foi utilizada a despesa com material consumido, como calcário, fertilizante, inseticida, herbicidas, inoculantes e a semente da soja. Então temos a quantidade, na primeira parte, temos a quantidade gasta por tonelada e o preço de cada um desses itens do outro lado. Por exemplo, o calcário utilizou-se 0,8 toneladas por hectare e cada tonelada custa R$ 18,96. Então o que a gente deve fazer? Multiplicar o valor de uma tonelada por esse 0,8, que iremos encontrar 15,17 como especificado na tabela. Outro exemplo, vamos falar sobre a semente de soja. Para produzir 1 hectare foram gastos 90 quilos de sementes e cada quilo custa R$ 0,40. Então, multiplicando esse 0,40 vezes 90, nós encontramos R$ 36. Então, no fim, na base da tabela, temos despesas com material. Então, aqui tem-se o quê? A soma total de todas essas despesas que foram feitas na despesa com operação, na despesa com operação por empreita e na despesa com material consumido, totalizando R$ 125,4. Como já foi dito anteriormente, o custo operacional efetivo, ou COE, compreende pelas despesas com operação, com a despesa com operação realizada com empreiteira e com a despesa com material consumido, que está especificado nessa parte da tabela. Já temos também nessa tabela o outro componente, que é os outros custos operacionais. Então aqui está abordando o valor da depreciação de máquina, encargos diretos, seguros, encargos financeiros, dentre outras despesas. Tendo logo abaixo o custo operacional total, que é a soma do custo operacional efetivo mais os custos operacionais, que dá em torno de R$ 292,18. Já nessa parte da tabela, encontramos valores de receita bruta, fluxo de caixa, margem bruta e ponto de nivelamento. Por exemplo, na receita bruta foram gastos R$ 542,50 por hectare. Já o fluxo de caixa, R$ 283,73 por hectare. Bem, a margem bruta ela é dada em porcentagem nessa tabela e o ponto de nivelamento, que é definido como sendo quanto se deve a produção mínima para quê? Para se cobrir todos os custos que se tiveram na produção a partir de um valor de preço de venda unitário de cada produto. Então, a partir daí, a gente tem o ponto de nivelamento, que também é colocado na tabela